Olá pessoal, meu nome é o professor Clécio, do Que Tal Matemática. É um canal aí que nós vamos falar um pouquinho do conteúdo de vocês do terceiro ano, né, correspondente ao segundo bimestre. Hoje nós vamos falar sobre os números complexos, uma introdução. Vou seguir o caderno São Paulo Faz Escola, o caderno no qual vocês receberam, tá? O ponto-chave aí sobre os números e o conteúdo é números complexos. Todo o caderno, o segundo bimestre, vai falar sobre os números complexos. Quero falar desse princípio. Esse princípio é o que rege para mim, como professor, toda a matemática, né? Que a gente consegue entender a matemática por meio de algumas aplicações, de alguns problemas, principalmente de alguns conceitos e definições que é preciso, e claro, do mecanismo matemático que eu me refiro aí aos cálculos. Então vamos falar um pouquinho dos números complexos, uma breve história aí de uma introdução, né, que traz a questão das equações, né? Em mil e pouco, as pessoas, né, os matemáticos principalmente, eles gostavam de... O que se divertia era resolver equações. Que tipo de equações? Todos os tipos de equações. Mas algumas das equações, né, são principalmente as equações de segundo grau, a formulinha de Bhaskara que nós vimos aí até oitava série, né, que até hoje rege todo o conteúdo aí do ensino médio, o curso superior, o curso de engenharia, a gente vai ver as equações, mas aconteceu algumas coisas dentro dessas equações que se trata dos números complexos, que a gente vai ver durante as aulas, que difere um pouquinho do raciocínio que nós tínhamos até a oitava série, que até o segundo bimestre, antes de iniciar esse bimestre do terceiro ano, o que regia até eram os números reais. Daqui a pouco eu vou fazer uma revisãozinha desses números, vocês vão entender melhor sobre isso. Esses dois matemáticos, né, o Cardano era um italiano que resolvia, tinha uma escola na Itália que resolviam escrever alguns livros sobre isso, sobre as equações, né, sobre os números complexos, e o grande, para mim, um dos grandes matemáticos alemão, né, o Friedrich Gauss, né, que é um matemático que é interessante que vocês possam aí fazer uma pesquisa sobre esses dois matemáticos, e vocês vão reparar que esses dois matemáticos influenciaram muitas coisas dentro da matemática. Ah, mas o que seriam esses números complexos e essas questões aí? O que eles definiram? Que representa os números complexos pela letra C, e dentro dos números complexos, detona-se a unidade dele, na verdade, o número I, é um número imaginário. É representado por uma letra Z, conforme vocês estão vendo aí, x mais yi, né? Onde x e y são números reais e i detona-se é o número imaginário, tá joia? E uma definição que depois nós vamos falar mais para frente nas próximas aulas, que é o quadrado vale menos 1. E aí está a representação dos conjuntos numéricos, né? Onde a gente tem a letra N, que é um dos números naturais, inteiros, que é a letra Z, e vamos falar bem rapidinho sobre isso. O conjunto dos números N, do N, que é os naturais, ele começou a pensar nos números, todos os números positivos, né? Durante a história, a gente percebeu que ao estudar os números naturais, os números positivos, eles não satisfaziam a todas as condições. Então, criaram o número Z, que eram os números que são os números inteiros, né? Que corresponde aos números positivos e aos números negativos. Tem os números racionais, que é representado pela letra Q, que são, na verdade, as frações, e também os números decimais. Os números irracionais também são frações, só que são frações que a gente vai trabalhar com as dízimas periódicas e os números, um deles é o número π. E o conjunto dos números reais que a gente aprendeu até hoje, né, corresponde a todos esses números aqui, né? E aí foi criado o números complexos. Mais para frente a gente vai conversar um pouquinho mais sobre ele, né? E a unidade desses números complexos é o número imaginário, a letra I. As aplicações deles não são muito simples, né? Mas é importante que vocês saibam que elas existem. Eu recebo muitas informações, às vezes mensagens dos alunos falando, professor, para que serve isso? Olha, dois exemplos, né? Não são tão fáceis assim, mas são dois exemplos. Um deles é sobre um circuito elétrico, né? Que alguns cálculos dentro do circuito, não muito simples, mas não circuito simples, mas outros cálculos é preciso que vocês resolvam esse circuito pelos números complexos. E o outro exemplo
né? Que é uma asa do avião aí, que tem toda essa questão do empuxo, da suspensão, do peso, do arrasto, que para que o avião voe, que tenha tudo isso, um cálculo para esse avião é o cálculo dos números complexos. O conceito e definição a gente vai trabalhar durante todas essas aulas, como eu falei, é um tema que precisa de muita delicadeza e muitos detalhes para ser falados. O mecanismo matemático, a partir da segunda aula, nós já vamos fazer alguns cálculos que vocês vão entender melhor. Ok, galera? Então é o seguinte, comentários e dúvidas, manda aí pelo YouTube ou mesmo pelo WhatsApp, nosso grupo lá do WhatsApp. Se você é aluno da Escola Vila Bela, você já tem o meu número, manda mensagem, professor, não entendi isso, entendi aquilo, eu estou com dúvida nisso, estou com dúvida naquilo. E agora, dois itens muito importantes. Primeiro deles, faça inscrição no site, né? Que é importante que eu vou colocando no ar, eu aviso nos grupos, mas é importante que vocês possam entrar aí. E agora, outro aviso importante é esse roxinho aí que é o formulário. Vou pedir para que todos vocês entrem no formulário e respondam as questões. Essas questões vai ajudar você a entender melhor o conteúdo que está sendo trabalhado. Não esqueçam de responder as questões. Um forte abraço e bons estudos a todos.